vezes a gente nem percebe, mas eles estão cada vez mais inseridos no nosso dia a dia. O tema inclusão está presente em diferentes lugares da nossa sociedade e vem crescendo a cada vez mais no ambiente escolar, gerando um grande número de matrículas de estudantes na educação especial e em escolas comuns. Para falar um pouco mais desse tema de inclusão, está aqui comigo a professora Fernanda de Souza, que é formada em licenciatura plena em Letras, Português, com habilitação para literatura pela UFRGS e pós-graduação em mídias na educação pela UFRGS e atualmente é docente na Escola Estadual de Ensino Médio Galópolis. Apesar de todas essas dificuldades, Fernanda, a escola pública e o professor, eles estão preparados para receber esse tipo de aluno? A escola pública atualmente não está preparada para receber esse tipo de aluno. Os professores não são preparados nas universidades, nas faculdades para receber esse tipo de aluno. Eu tenho uma realidade do estado, que é onde eu leciono, que a gente não dispõe de monitores, que é uma realidade que o município tem. O estado não dispõe disso. Se for feita uma solicitação, o estado consegue mandar uma monitora que vem uma vez por semana e trabalha com esses alunos, mas uma vez por semana para esses alunos é pouco. Não tem suporte. Eu, quando fiz a minha licenciatura e agora na pós também, a gente não trabalha, a gente vê sim que temos casos de inclusão na escola, mas a gente não trabalha. E como trabalhar com esse aluno? A gente acaba aprendendo no dia a dia. A gente vai lidando com eles no dia a dia e vai aprendendo a respeitar a realidade de cada um. A gente aprende meio que na marra mesmo. Tá, e daí cada aluno tem uma dificuldade diferenciada, né? Diferenciada. Por exemplo, assim, o bullying. Como é que a escola, como é que o professor trata o bullying no colégio? Dentro da sala de aula. Quando a gente detecta casos de bullying, né, a gente normalmente conversa no quadro de professores, a gente vê, né, aquele aluno da turma tal tá enfrentando uma dificuldade, o pessoal tá fazendo bullying com ele por causa que ele tem uma dificuldade, por causa que ele tem alguma deficiência, ou às vezes até questão física também, que a gente tem muito isso na escola. Quando o quadro de professores detecta isso e a gente começa a comparar, não, na minha aula também percebi, o que a gente faz? A gente faz uma intervenção nessa turma. A gente retira esse aluno que está sofrendo esse bullying da sala de aula, a gente acha algum meio de tirar ele para uma conversa na secretaria, enfim. Enquanto isso, a coordenadora pedagógica entra na sala com o professor conselheiro e eles têm uma conversa com a turma. E nessa conversa é colocado, né, que eles têm que aprender a respeitar esse aluno, que esse aluno tem dificuldades, que ele precisa ser acolhido. É dessa maneira que a gente tá lidando hoje na nossa escola. É isso que a gente faz. A partir do momento que a gente detecta, a gente conversa com a turma. Se são casos onde o bullying, por exemplo, eu souber cyberbullying, alguma coisa que às vezes vai parar na internet, a gente toma outras posições. A gente chama o pai do aluno que está sofrendo esse bullying e a gente indica ao pai que ele tem o direito de fazer um boletim de ocorrência e que ele pode processar os pais desses outros alunos, porque normalmente eles são de menores, né? Então são os pais que vão ser processados. E daí depois cabe ao Ministério Público aplicar as penalidades, né? E através das tuas experiências que tu tem do dia a dia de alunos de inclusão, o que tu deixaria pra gente que está começando agora fazer uma aula diversificada para ter um bom relacionamento entre alunos e professores com esses alunos inclusos? Com esses alunos de inclusão, normalmente eu tento perceber qual que é o tipo de inclusão que eles têm. Eu vou dar um exemplo que eu tenho atualmente em sala de aula, que é um aluno com dislexia. Ele é dislexia de grau baixo, porque ela tem vários graus, né? Eu tento trabalhar com ele com coisas que eu sei que ele vai conseguir fazer. Como eu sei que ele tem dificuldade na leitura e na interpretação, eu tento trabalhar com ele de uma outra forma. Eu tento apoiar ele um pouco mais, chegar e dizer, tu entendeu o que está acontecendo aqui? Tu percebeu a diferença? Teve algum aluno assim estrangeiro ali contigo? Haitiano ou senegalês que não sabem falar o português? Tu já teve alguma experiência? Na escola não, mas eu tive uma experiência no estágio antes de me formar que eu trabalhei com senegaleses. Eu dava aula de português para alunos do Senegal. Então, eles sabiam falar inglês e eles sabiam falar o francês ou o wolof, que é uma língua que eles têm, um dialeto que eles têm lá. Então, eu tentava levar as coisas em português para ensinar eles a melhorar esse português. Algumas coisas que eu sabia inglês porque eu não domino o inglês, a gente conseguia se comunicar. Então, era muito por mímica, por imagens, eu levava os objetos para mostrar para eles. E foi uma experiência bem bacana, foi uma experiência bem legal. Mas na escola mesmo, no ensino regular, eu não tive essa experiência ainda. Ok, então, professora. Muito obrigada pela sua participação. De nada.